Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje nossa aula é de resolução de exercícios sobre deslocamento de equilíbrio. Então vamos lá. O primeiro exercício, ele diz: no processo de respiração, uma das principais funções da hemoglobina do sangue é o transporte de oxigênio dos pulmões às células dos organismos dos vertebrados. O transporte é feito por meio da interação da hemoglobina com o oxigênio do ar inspirado, que forma o complexo denominado oxemoglobina. Ao chegar às células do organismo, o oxigênio é liberado e o sangue arterial transforma-se em venoso, deixando a hemoglobina novamente livre para ser reutilizada no transporte de oxigênio, conforme representado na equação abaixo. Ou seja, no nosso sangue aqui, a gente tem hemoglobina. Aí a hemoglobina se liga ao oxigênio e forma o complexo oxemoglobina, ou seja, a hemoglobina que é responsável pelo transporte de oxigênio no meu sangue. Tanto que esse sangue com essa hemoglobina, essa oxemoglobina, ela é chamado de sangue arterial. É o que tem no sangue arterial. E quando o oxigênio, sai da hemoglobina, isso aqui é o sangue venoso. Tudo bem? Então, a oxemoglobina, ela pertence ao sangue arterial e a hemoglobina, sem estar com oxigênio, é o sangue venoso. Esse equilíbrio é muito interessante, principalmente para quem pratica esporte. Então, por exemplo, é muito interessante que um atleta, ele sempre treine aonde tem uma quantidade de oxigênio menor. Então, ou seja, esses grandes maratonistas, ou eles têm uma câmara hipobárica, que eu vou explicar daqui a pouco, ou eles têm, o local de treinamento é em grandes altitudes. Por quê, gente? Porque tanto na câmara hipobárica como em grandes altitudes, a quantidade de oxigênio que você tem é pequena. Tudo bem? Então, o que acontece? Você chega lá com esse equilíbrio químico. Como tem baixa de oxigênio, o sangue desloca no sentido, esse equilíbrio desloca no sentido dos reagentes. Com isso, aumenta a quantidade de quê? De hemoglobina. Tudo bem? Aí, o que acontece? Um dia antes ou no dia da competição, por exemplo, vai ocorrer ao nível do mar, ele desce, tudo bem? Então, ele chega lá embaixo com a quantidade de hemoglobina muito grande e tem muito oxigênio também, o que, gente? Muito oxigênio disponível ali. Então, você tem muita hemoglobina e muito oxigênio. Com isso, você aumenta, o equilíbrio vai deslocar no sentido do produto, então você aumenta a quantidade de oxemoglobina. Com isso, o seu condicionamento vai lá para cima. Então, por exemplo, vamos supor, a seleção brasileira vai jogar na Bolívia. Você pode ver que eles começam a jogar o primeiro tempo e daí a pouco começa a ficar cansado. Por quê? Porque eles chegam lá na Bolívia com esse equilíbrio químico. Aqui, sangue venoso e aqui o sangue arterial. Aí ele começa a jogar. E o que acontece? Diminui a quantidade de quê? De oxigênio, ok? Aí, esse equilíbrio vai deslocar no sentido de quem? Vai deslocar no sentido dos reagentes, ok? Porque tira de um lado, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Aí, o que acontece? Diminui a quantidade de sangue arterial e aumenta a quantidade de sangue venoso. Isso, o condicionamento dele cai. Quando é no intervalo, o que eles fazem? Eles vão para o oxigênio. Por quê? Aumentando a quantidade, porque eles estão com alta quantidade de hemoglobina, aumentando a quantidade de oxigênio, aí o que acontece? O equilíbrio desloca para lá. Então, forma bastante oxemoglobina, ele vai conseguir jogar mais 45 minutos. Tudo bem? Agora, depois de 2 dias que eles já estão lá, a quantidade de hemoglobina que ele tem no sangue é igual de um nativo, entendeu? Da pessoa que nasceu ali na Bolívia. Tudo bem, gente? Então, isso acontece muito quando vai subir a serra. Não é isso? Então, por exemplo, eles te dão algum estimulante para quê? Para que aquele pouco oxigênio seja transportado mais rapidamente. Se fosse no Brasil, você tomaria um café, porque tem cafeína, então aumenta a circulação, concorda?
Então, tem mais oxigênio circulando, nem mais. A quantidade pouca de oxigênio, ela começa a circular mais rápida. Daí você não começa a sentir vertigem, por quê? Porque falta o quê? Oxigênio. E a cama hipobárica é a mesma coisa. O atleta dorme ali com baixa concentração de quê? De oxigênio. Para quê? Para aumentar a quantidade de hemoglobina. Para que na hora que ele vai competir, a disponibilidade de oxigênio é maior, o equilíbrio desloca no sentido do produto, aumentando a quantidade de oxihemoglobina. Tudo bem? Antigamente, o Rafael Nadal, que é o tenista, ele aplicava hemoglobina na hora do jogo, né? Porque aumenta a quantidade de hemoglobina, forma bastante o quê? Sangue arterial. Então, gente, o que acontece? Hoje em dia, isso já é proibido, isso já é doping. Não se pode mais aplicar hemoglobina. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos responder o que ele pede. Com base nas informações contidas no texto acima e em conceitos correlatos, julgue os itens que se seguem. A equação representa um processo em que as reações nos dois sentidos no equilíbrio ocorrem em diferentes momentos. O que ele quer dizer aí, gente, com diferentes momentos? Que eu tenho aqui a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. O que ele quer dizer? Que eu tenho aqui os meus reagentes, certo? Que é o sangue venoso, e tenho aqui o sangue arterial. Então, o que ele está dizendo em diferentes momentos? Então, primeiro, todo o sangue venoso forma o sangue arterial. Depois de formar tudo, aí o sangue arterial forma o venoso. Aí terminou, volta a reação. E não é. Na realidade, na hora que a reação entra em equilíbrio, o que acontece? V1 é igual a V2. Então, as duas reações, elas ocorrem simultaneamente. Ao mesmo tempo que o reagente está formando o produto também está formando o reagente. Então, ela não ocorre em momentos diferentes, e sim elas ocorrem simultaneamente. O valor da constante de equilíbrio para a reação representada depende da quantidade de oxigênio inspirado. Olha só, gente, o que acontece aqui? O que ele está dizendo aqui? Se ele diz que a constante depende da quantidade de oxigênio inspirado, quer dizer que se alterar a concentração de oxigênio, altera a constante de equilíbrio? Não. Por quê? Porque a única coisa que altera o Kc, quem é, gente? A temperatura. Tudo bem? É a temperatura, certo? Então, a constante de equilíbrio não depende da quantidade de O2, porque se eu variar o O2, eu não vou variar a constante de equilíbrio. Então, esse item está errado. No estado de equilíbrio, as velocidades nos dois sentidos das reações são iguais. Isso mesmo que a gente falou lá no primeiro item, ó. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Estando o indivíduo em um recinto com baixíssima concentração de oxigênio, haverá um aumento do sangue venoso e uma redução do volume do sangue arterial, certinho? Porque quando você retira uma substância de um dos lados do equilíbrio, o equilíbrio tende a deslocar no sentido de minimizar a perturbação que você causou. Então, se você tira o oxigênio, ele vai tentar produzir mais oxigênio. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai deslocar no sentido dos reagentes, aumentando a quantidade de sangue venoso e diminuindo a quantidade de sangue arterial. Então, esse item também está correto. No equilíbrio químico, as concentrações de todas as espécies químicas se igualam. Não. O que tem que ficar igual é a velocidade. As concentrações, elas permanecem o quê? Constantes. Tudo bem? Elas não precisam ser iguais, elas têm que permanecer constantes, ou seja, as propriedades macroscópicas permanecem inalteradas, tudo bem? Então, vamos lá. Próximo exercício. Um exercício da SPSEC 2016. Os corais fixam-se sobre uma base de carbonato de cálcio, que é o CaCO3, produzido por eles mesmos. O carbonato de cálcio, em contato com a água do mar e com o gás carbônico dissolvido, pode estabelecer o seguinte equilíbrio químico para a formação do hidrogênio carbonato de cálcio. Considerando um sistema fechado,
onde ocorre equilíbrio químico da reação mostrada acima, assinale a alternativa correta. A. Um aumento da concentração de carbonato causará um deslocamento do equilíbrio no sentido inverso da reação, ou seja, no sentido dos reagentes. Olha só, gente, aqui você não precisa nem saber aonde ele vai a reagente produto. Por quê? Porque aqui, ó, o carbonato de cálcio, ele é sólido. E sólido, lembra que não participa da expressão da lei da velocidade? Por quê? Porque a concentração não é a concentração que vai variar a velocidade dessa reação direta ou inversa. O que vai alterar aí é a superfície de contato. Então, por isso que ele fala, ó, a concentração do carbonato, não, porque ele é sólido. E quando ele está sólido, o que vai interferir na velocidade da reação direta é a superfície de contato. Então, você não precisa nem olhar, porque ele não vai deslocar o equilíbrio. Substâncias sólidas não deslocam o equilíbrio. Por quê? Porque as concentrações não vão alterar a velocidade, e sim a superfície de contato. Então, esse item está errado. A diminuição da concentração de gás carbônico não causará o deslocamento do equilíbrio químico da reação. O que ele está dizendo? Diminuiu a quantidade de gás carbônico. Quando você retira uma substância, o equilíbrio desloca no sentido de minimizar, ou seja, ele vai ter que produzir mais CO2. Então, ele vai deslocar no sentido dos produtos. Então, tá errado, porque ele causará o deslocamento no equilíbrio. O aumento da concentração do gás carbônico causará um deslocamento do equilíbrio no sentido da reação, o de formação dos produtos. Não, se eu aumento agora, ó, se eu aumento a concentração do CO2, ela vai deslocar no sentido de quê? De minimizar a perturbação que ele causou. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que gastar esse gás carbônico. Então, ele vai ter que deslocar para onde? Para o produto. Então, vamos ler de novo? Um aumento na concentração do gás carbônico causará um deslocamento do equilíbrio no sentido direto da reação, o de formação do produto. Certinho. Então, esse item está correto. Depois, um aumento da concentração de carbonato causará simultaneamente um deslocamento do equilíbrio. Não, carbonato aqui é sólido, então ele não vai deslocar de jeito nenhum. Errado. Vamos outro. Um aumento na concentração do gás carbônico causará um deslocamento do equilíbrio no sentido inverso. Não, a gente já viu que é o direto. Então, errado, ok? Próximo exercício, também da SPSEC. Considere a seguinte reação química em equilíbrio num sistema fechado a uma temperatura constante. A respeito dessa reação, são feitas as seguintes afirmações. A reação direta trata-se de um processo exotérmico. Então, olha só, gente. Aonde ele está representando o ΔH aqui? O calor da reação. Não é no reagente? O que quer dizer? Que eu tenho um reagente, ele está absorvendo energia para formar o produto, ok? Então, quando ele absorve, a reação é o quê? Endotérmica. Então, a gente pode colocar assim, ó, H2O gasoso, certo? Mais um carbono sólido em equilíbrio com um CO2 gasoso mais um H2 gasoso, onde o ΔH dessa reação é mais 31,4 quilocalorias. Seria exotérmica se esse calor tivesse somando as substâncias do produto. O que ele está dizendo aí é que o reagente absorveu e formou o produto. Então, a reação direta trata-se de um processo endotérmico e não exotérmico. O denominador da expressão da constante de equilíbrio em termos da concentração molar Kc é igual a H2O, certo? Por quê? Como é que fica a expressão do Kc para esse equilíbrio, gente? Vamos lá? Kc vai ser igual concentração do CO gasoso elevado a 1 vezes concentração de H2 gasoso elevado a 1 sobre concentração de H2O elevada a 1. E o C entra? Não, porque substâncias sólidas não participam do equilíbrio, ok? Não alteram o equilíbrio. Então, o denominador da constante de equilíbrio em termos das concentrações molar Kc é igual a H2O? Sim, então esse item está correto.
Se for adicionado mais monóxido de carbono, CO, ao meio reacional, o equilíbrio será deslocado para a esquerda, no sentido dos reagentes. Então, o que vai acontecer? Opa, aqui, ó. Aqui é CO2 não, né, gente? É CO. Já arrumei, ok? Se for adicionado mais monóxido de carbono, então eu estou aumentando a quantidade de monóxido de carbono no meio reacional, o equilíbrio será deslocado para a esquerda, no sentido dos reagentes. Sim, você coloca substância de um lado, ela desloca para o outro lado. Então, esse item também está correto. O aumento da pressão total desse sistema não provoca deslocamento de equilíbrio. Aí a gente tem que ver quantos mols tem de cada lado. Então, olha só, gente. Quantos mols de substâncias eu tenho no reagente? 1 mol. Por que só 1 mol? E o carbono? O carbono é sólido e só participa, né, para efeito de pressão, substâncias no estado gasoso. Então, líquido, aquoso, você não pode pegar a quantidade de mol para ver a pressão. Depois, no produto, quantos mols de substância gasosa eu tenho no produto? 2 mols. Então, o que acontece com a pressão? Quando você aumenta a pressão? O aumento da pressão, você está fazendo uma compressão. Então, as substâncias tendem a ocupar um volume menor. Então, qual dos dois lados tem um volume menor daquele gás? Não é do reagente? Então, aumentando a pressão, ela desloca o equilíbrio no sentido de quem? Dos reagentes. Por que ele está dizendo aqui que não provoca? Porque se eu for considerar essa substância, com o carbono, ficariam 2 mols aqui e 2 mols lá, e não desloca. Só que, para a pressão, eu só posso contar a quantidade de mols de substâncias no estado gasoso. Então, se eu aumento a pressão, ela vai deslocar no sentido dos reagentes, ok? Então, vai deslocar? Vai deslocar. Então, esse item está errado. Essa questão tinha as alternativas perguntando quais alternativas estavam corretas. Bom, enfim. Próximo. Refrigerantes possuem grande quantidade de gás carbônico dissolvido. A equação abaixo representa simplificadamente o equilíbrio envolvendo esse gás em solução aquosa. A dissolução de gases em equilíbrio é favorecida pelo aumento de pressão e diminuição de temperatura. Por outro lado, a concentração de íons hidrogênios no estômago é elevada. À luz desses fatos, explique a eructação a roto provocada pela ingestão de refrigerante. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber por que quando você toma refrigerante, daí a pouco você arrota, ok? Então, primeiramente, gente, olha, o que vai acontecer aqui? Quando você toma o refrigerante, o seu estômago, ele não é ácido, ou seja, ele tem alta concentração de quem? De H+, que é o H3O+, tudo bem? Então, na hora que você toma o refrigerante, você está tomando esse equilíbrio todo aqui, ó. Você está tomando esse equilíbrio, tudo bem? Nossa, na hora que esse equilíbrio bate no seu estômago, ele encontra uma grande concentração de quem? De H+, que é do ácido clorídrico que tem no estômago. Aumentou de um lado, desloca para o outro, certo? Então, deslocou para o outro lado, o que vai acontecer? Aumenta a concentração de CO2 do equilíbrio. Aí, aquele CO2, ele vai ter que sair. Aí, ele aumenta a pressão ali e você arrota. Ok, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. Próxima questão. Os dentes são protegidos por uma camada de esmalte composta por um mineral de fórmula Ca2PO4,3OH, denominado hidroxiapatita. O processo de dissolução desse esmalte é denominado desmineralização e expõe o dente à cárie. A formação do esmalte é conhecida como remineralização. Esses processos podem ser representados pela equação, ok? Então, vamos lá. A hidroxiapatita, que protege nossos dentes, é essa daqui, tudo bem? Então, isso daqui, ó, é o esmalte do dente, que é a hidroxiapatita, tudo bem? Então, vamos lá. Os cremes dentais são básicos e, por isso, favorecem a remineralização. Então, olha só, se ele é básico, ele quer dizer que ele tem o quê? OH,
Tudo bem? Então, quando você escova o dente, você está aumentando a quantidade de quê? De hidroxila. Aumenta de um lado, desloca para o outro. Então, esse equilíbrio vai deslocar no sentido de quem? Dos reagentes, ou seja, a remineralização. Ok? Então, esse item está correto. A presença de ácidos na boca favorece a desmineralização. Por quê? Porque se eu como muita substância ácida, ou seja, quando você está com problema de estômago, quando você tem muito refluxo, não é? Aumenta muito a quantidade de quê? De H+. E esse H+ vai reagir com quem? Com OH- e formar o quê? H2O. Então, você está retirando agora a quantidade de OH-. E quando você retira uma substância, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Então, quando você come substâncias ácidas, o que acontece? Você tem uma desmineralização. Você está atacando o esmalte do dente. Então, esse item está correto. Depois, o equilíbrio citado não sofre alteração da pressão, certo? Por quê? Porque só vai alterar com a pressão se tiver substâncias no estado o quê? Gasoso, nem que se for uma. E aqui, a hidroxapatita é sólida, concorda? E as substâncias eu não tenho do produto ali, ó. Eu só tenho o quê? A dissociação daquilo ali. Não é isso? Eu não tenho forma nenhuma substância no estado gasoso. Então, é 0 mols de gás no reagente, 0 mols de gás no produto. Então, se eu aumentar ou diminuir a pressão, aquilo ali não vai fazer deslocar meu equilíbrio. Então, tá corretíssimo. E depois, em um tubo fechado, encontra-se as substâncias gasosas N2 e N2O4 em equilíbrio, que pode ser representada pela equação. Ao colocarmos esse tubo em um banho de gelo, observamos que a mistura gasosa fica praticamente incolor. Quando o mesmo tubo é mergulhado em água fervente, a cor castanha é observada na mistura gasosa. A respeito do equilíbrio, avalie as afirmativas a seguir. Então, primeiro, essa reação aqui, o ΔH não é menor que 0, significa o quê? Que a reação direta, ela é uma reação exotérmica. E a reação inversa é uma reação endotérmica. Tudo bem? Aí vamos lembrar, o aumento da temperatura. Então, por exemplo, eu tenho o meu equilíbrio, né, dentro de um potinho fechado. Aí eu vou colocar ele na água quente. Ele vai tentar entrar em equilíbrio térmico com o meio. Como é que ele vai tentar entrar em equilíbrio? Absorvendo energia. Então, o aumento da temperatura, ele desloca no sentido da reação endotérmica. E se eu diminuir a temperatura? Se eu colocar meu potinho no gelo, o que vai acontecer? Ele vai tentar entrar em equilíbrio térmico, não é isso? Então, ele quer esfriar para ficar igual. Então, ele vai ter que perder calor para o meio. Então, diminuição de temperatura, ele vai deslocar no sentido exotérmico, ok? Então, agora vamos dizer de novo. Ao colocarmos esse tubo em banho de gelo, então, você está botando no gelado. Se você está diminuindo a temperatura, ela vai deslocar no sentido do quê? Da exotérmica, que é o sentido direto, concorda? Ela fica praticamente incolor. Então, ou seja, diminuir, não deslocou no sentido do produto, quer dizer que essas substâncias aqui, ela é incolor. Não é isso? Porque vai deslocar no sentido do produto. Então, vai formar só quem? N2O4, que é incolor. Aí, quando o mesmo tubo é mergulhado em água fervente, a cor castanha é observada. Então, olha só, aumentou a temperatura, deslocou no sentido de quem? Da endotérmica, que é a formação de quem? Do reagente. Então, significa que essa substância, tudo bem? Ele diz que é castanha. Não é isso? Porque desloca sentido endotérmico, então só vai formar quem? Só vai formar o reagente. Aí vamos lá. Aí se ele fala a respeito desse equilíbrio, avalie as afirmativas a seguir. A coloração castanha é devido ao aumento da concentração de NO2. Sim, porque o equilíbrio vai deslocar, vai formar mais NO2, correto. A mistura fica praticamente incolor devido ao aumento da concentração do N2O4, certinho, porque vai formar o N2O4.
A reação direta, ela é exotérmica. Certinho também. Ok, gente? Então, todos os exercícios, eles vão repetir sempre a mesma coisa, só que eles vão colocar em contextos diferentes, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.